Olá, pessoal! Aqui é o Asteiro, do canal Asteiro Agora, um canal sobre geopolítica, economia, política e história. Imagina você nascer num país pobre nos anos 60 e, antes de você completar 40 anos, esse país já é uma potência mundial. Foi exatamente isso que aconteceu com 4 países asiáticos que ficaram conhecidos como os Tigres Asiáticos. Hoje vamos entender como essas nações conseguiram essa façanha absurda e o que rolou com eles depois. Ah, e já se lembra de deixar o like e se inscrever que isso ajuda muito, entendeu? Enfim, bora pro vídeo. Os tigres asiáticos são 4 economias que deram um salto absurdo de desenvolvimento: Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. Entre os anos 60 e 90, esses países mantiveram taxas de crescimento econômico de mais de 7% ao ano. Para você ter uma ideia de quanto isso é insano, o Brasil hoje em dia cresce cerca de 3% ao ano. Esses caras cresceram mais de 7% durante 3 décadas seguidas. Por isso chamam essa época de milagre asiático. Nessa época, esses países saíram literalmente de mais pobres que o Brasil para virarem países desenvolvidos com qualidade de vida comparável aos países da Europa. Primeiro, temos que entender o contexto. Esses países não partiram do zero absoluto. A Coreia do Sul e Taiwan tinham sido colonizados pelo Japão, que construiu um monte de infraestrutura lá, estradas, ferrovias, etc. Já Hong Kong e Singapura eram colônias britânicas e viraram um grande centro de comércio internacional, com tradição de livre comércio. Mas o grande lance mesmo foi a Guerra Fria. Os Estados Unidos estavam desesperados para impedir que o comunismo se espalhasse pela Ásia, então enfiaram uma grana absurda nesses países. A Coreia do Sul recebeu 13 bilhões de dólares e Taiwan levou 5,6 bilhões. E além disso, os Estados Unidos abriram seus mercados para os produtos asiáticos sem exigir nada em troca. Mas a parte mais importante do sucesso dos tigres foi o que chamam de Estado desenvolvimentista. Basicamente, o governo regulava muito a economia, mas deixava alguns mecanismos de mercado agirem para atingir objetivos específicos. E aqui tem um detalhe meio polêmico. Esses países não eram democracias plenas na época, eram regimes autoritários, que não davam voz para a oposição política. Isso permitia que o governo tomasse decisões de longo prazo sem ficar preocupado com a eleição todo ano. Cada um desses países criou uma burocracia de elite super qualificada para planejar a economia. Esse sistema é conhecido como tecnocracia. Esses caras, os tecnocratas, eram as mentes por trás do crescimento, planejando tudo nos mínimos detalhes. E como eles faziam isso na prática? Primeiro, o Estado controlava os bancos. Na Coreia do Sul, por exemplo, o governo controlava 80% do financiamento corporativo através do sistema bancário. Isso significava que, se você quisesse dinheiro emprestado, tinha que fazer o que o governo mandava. E o que o governo mandava? Foco total em exportação. Os governos davam incentivos fiscais, isenção de impostos e todo tipo de facilidade para as empresas que produzissem para exportar. Entretanto, os trabalhadores dessa época ganhavam salário baixo e não tinham direito à greve. Os sindicatos eram reprimidos pelos governos autoritários, o que mantinha os custos de produção baixos e tornava os produtos competitivos no mercado internacional. Na Coreia do Sul, surgiu um fenômeno único: os chaebols, conglomerados gigantes de propriedade familiar, como Samsung, Hyundai, LG, etc. O governo sul-coreano escolheu algumas empresas específicas e deu todo o apoio para elas crescerem e virarem campeãs nacionais. E funcionou. Hoje, essas empresas controlam quase toda a indústria da Coreia do Sul. Mas não foi só estratégia econômica. Tem um fator cultural muito forte nesses países, que é chamada de ética confuciana. Ela é uma cultura de trabalho duro, disciplina e respeito à autoridade. Ela vem de Confúcio, um filósofo chinês antigo, e elas influenciam bastante toda a Ásia Oriental. Mas a educação também é um fator importante. Todos os tigres tinham ensino primário universal já em 1965. Para você ter noção, na Coreia do Sul, nos anos 80, 88% dos jovens eram matriculados no ensino médio.
Muitos países hoje não chegam nisso. Até hoje, estudantes dos tigres asiáticos lideram os rankings mundiais de matemática e ciências no PISA, que é uma avaliação mundial de estudantes. E com toda essa educação de qualidade, cada país foi se especializando em áreas específicas. Taiwan virou líder mundial em semicondutores avançados. A empresa TSMC de lá fabrica quase todos os chips de computador do mundo. A Coreia do Sul dominou eletrônicos e maquinário pesado. Já Hong Kong e Singapura se tornaram centros financeiros globais, como Nova York e Londres. Até aqui, a história dos quatro tigres era bem parecida, todos crescendo e enriquecendo mais ou menos na mesma medida. Mas aí vem uma mudança. Depois da crise financeira asiática de 1997, os caminhos começaram a divergir. Olha só esses números de PIB per capita. Em 1998, logo depois da crise, Taiwan tinha 12.820 dólares per capita, a Coreia do Sul tinha 8.281, Hong Kong tinha 27.000 e Singapura 26.000. Ou seja, Hong Kong e Singapura eram os mais ricos, seguidos por Taiwan, e a Coreia do Sul era o mais pobre dos quatro. Mas de lá até 2017, Taiwan tinha crescido 95%, a Coreia do Sul 281%, Hong Kong em 80% e Singapura 134%. Percebeu a diferença? A Coreia do Sul ultrapassou Taiwan e Singapura disparou na frente, deixando até Hong Kong meio para trás. E aí vem a pergunta: se todos usaram o mesmo modelo de desenvolvimento, por que uns continuaram crescendo mais rápido que outros? Uma teoria que está ganhando força entre os pesquisadores é a questão da identidade nacional. Basicamente, países que conseguiram resolver ou administrar bem suas crises de identidade nacional tiveram mais estabilidade para continuar crescendo. A Coreia do Sul tem uma meta nacional clara: a reunificação com o Norte. Eles até comemoram o mesmo dia da libertação. Essa identidade nacional forte evita divisões internas que poderiam atrapalhar a economia. Singapura é outro exemplo interessante. É um país multiétnico, com chineses, malaios, indianos, etc. Mas o governo construiu uma identidade nacional cívica baseada na Constituição, não na etnia. Desde os anos 90, o governo promove ativamente essa identidade nacional como um ativo competitivo. Já com Taiwan e Hong Kong, é bem diferente. Ambos vivem uma crise de identidade constante por causa da relação com a China continental. Taiwan tem uma divisão entre os que querem ser só o próprio país e os que querem ser a verdadeira China. Hong Kong virou parte da China em 1997 e desde então vive querendo mais liberdade dela. Essas tensões de identidade criam instabilidade política, que afetam a economia. Então, no século XXI, não basta ter uma boa estratégia econômica. Você precisa ter uma identidade nacional estável para dar a segurança que os investidores e a população precisam para continuar crescendo. O sucesso dos tigres asiáticos originais inspirou uma segunda onda, os chamados Novos Tigres. Indonésia, Malásia, Tailândia, Filipinas e Vietnã. Esses países seguiram o manual dos tigres originais, atraíram investimento estrangeiro, focaram em exportação, especialmente setores como têxteis e calçados. E sim, eles cresceram bastante e industrializaram suas economias, mas não tiveram o mesmo nível de sucesso que os tigres originais. Isso pois faltou aquele investimento pesado em capital humano, faltou a mesma qualidade de infraestrutura, faltou aquela burocracia de elite superqualificada planejando tudo. Então, apesar de terem crescido, esses países não conseguiram fazer a mesma transformação completa que os quatro originais fizeram. Enfim, galera, esse foi o vídeo sobre os tigres asiáticos, uma história de desenvolvimento econômico das mais interessantes do século XX. Espero que vocês tenham gostado e entendido como esses países conseguiram essa transformação absurda em tão pouco tempo. Peço novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e comentarem o que vocês acharam, porque isso ajuda muito aqui no canal. Muito obrigado por ter ficado até aqui no vídeo e tchau!